aqui na estação do Shinkansen em Kimishima. A gente vai entrar no Shinkansen agora. A gente não conseguiu pegar assento reservado, né? A gente também não sabia que horas que a gente ia conseguir chegar aqui no Shinkansen, né? Pra aproveitar pra me maquiar, porque foi muito corrido essa manhã. Konnichiwa. A viagem está maravilhosa, estou amando. Agora nós estamos indo para Hiroshima. Estou dentro do Shinkansen, acompanhado dessa coisa mais linda. Adoro esse coisa. Sofri. Ai, tá caindo. Tá gostoso, mas não tanto assim, né? Tá, mãe tá fria. São 1h30 agora. A gente viu que Nozomi, né? A linha Nozomi de Shinkansen é a que tem mais horários, é a mais rápida, com menos baldeação. Então, caso vocês tenham grana e não vão usar o JR Pass, compensa muito usar o Nozomi, né? Acho que esse foi um dos detalhes que a gente se atentou agora, de que seria muito mais fácil se a gente tivesse pego o Nozomi, né? Mas não tá incluída essa linha no JR Pass, então é o que vocês têm que se atentar. Hiroshima Tocha. Você consegue chegar no Parque Memorial da Paz de Hiroshima através do ônibus Hiroshima Sightseeing Loop Bus, ou Meipurupu, que custa 200 ienes uma passagem. Você consegue pegar esses ônibus na estação de Hiroshima e são 4 tipos de ônibus que têm cores diferentes, né? Laranja, o verde escuro, o verde limão e o azul. E apenas o azul que não passa no Parque Memorial da Paz. Antes da bomba, a área que agora é o Parque Memorial da Paz era o centro político e comercial da cidade. 4 anos após a explosão da bomba, foi decidido que a área não seria reurbanizada, mas sim dedicada à instalação desse Memorial da Paz. Às 8h15 de 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi a primeira cidade no mundo a ser atingida por uma bomba atômica. A maior parte da cidade foi destruída e muitas pessoas perderam suas vidas. Mesmo aquelas que mal sobreviveram sofreram grandes danos físicos e psicológicos. E muitos sobreviventes das bombas ainda estão sofrendo. O Atomic Bomb Dome é o que resta do antigo salão de promoção industrial da prefeitura. O edifício serviu como local para promover as indústrias de Hiroshima. Quando a bomba explodiu, esse foi um dos poucos edifícios que permaneceram de pé e permanece assim até hoje, como Patrimônio Mundial da Unesco. A principal instalação do parque é o Museu Memorial da Paz, composto por 2 edifícios. O museu analisa a história de Hiroshima e o surgimento da bomba nuclear. No entanto, seu foco principal é nos eventos de 6 de agosto, a queda da bomba e suas consequências no sofrimento humano. O Museu Memorial da Paz de Hiroshima foi inaugurado em 1955 com o objetivo de transmitir a realidade dos danos causados pela bomba às pessoas em todo o mundo e contribuir para a abolição de armas nucleares e a realização de uma paz mundial permanente, que é o cerne de Hiroshima. O horário de funcionamento do museu difere para cada época do ano. De março a julho, ele fica aberto das 8h30 até 6 horas da tarde. No mês de agosto, ele fica aberto até 7 horas da noite, sendo que nos dias 5 e 6 de agosto, fica aberto até as 8 horas da noite. De setembro a novembro, ele volta a funcionar das 8h30 da manhã até 6 horas da tarde. De dezembro a fevereiro, ele fica aberto até 5 horas da tarde. O museu pede para que você entre pelo menos 30 minutos antes do horário de fechamento. Porém, se você quiser aproveitar bem o museu, eu indico pelo menos 2 horas. O museu não abre nos dias 30 e 31 de dezembro.
Quanto aos ingressos, eles custam 200 ienes para adultos e é a metade do preço para estudantes do ensino médio, também para idosos a partir de 65 anos, apresentando um certificado oficial comprovando a idade. Ali tem Pira, se eu não me engano, é que ele sempre não vai se apagar nunca. Ele só vai se apagar no dia em que as bombas não existirem mais. Entre o museu e o Atomic Bomb Dome está o cenotáfio, que é um memorial fúnebre erguido para homenagear pessoas cujos restos mortais estão em outro local. Nesse caso, o cenotáfio foi erguido para as vítimas da bomba atômica, seja devido à explosão inicial ou à exposição à radiação. Abaixo do arco está um baú de pedra contendo o registro desses nomes, dos quais há mais de 220 mil. Sem palavras. É. Ali é o museu, gente. Caraca, olha a fila. Tem fila dentro e fila fora. A gente paga por esse guia, né? E a gente pode escolher o idioma. A gente escolheu português, tem português. E aí pra você escutar, você vai indo no museu. E tem os números, né? Nas obras. Embaixo das obras, em frente às obras, tem os números. Aí você clica o número que você vê na obra e play. Aí pra você pausar é aqui. Pausar é aqui mesmo, mas aí pra você parar de eu escutar é aqui. Aí do lado aqui tem o volume, se aumenta até o último porque é muito baixo. Logo no começo, a gente se depara com uma exibição mostrando a destruição massiva causada pela bomba, criadas por imagens de computação gráfica no momento da explosão e outras imagens em um modelo topográfico de Hiroshima. Os detalhes pessoais exibidos são bastante perturbadores e serve para lembrar que não devemos dar a paz como garantida. Os resultados da bomba são explorados por meio de fotografias originais, modelos realistas, impressões de artistas, itens recuperados e explicações descritivas. Enquanto o museu explora a dor da guerra nuclear, não evita a violenta história do Japão, dedicando uma sessão inteira à sangrenta campanha japonesa que devastou a Ásia. Nossa, gente. Muito pesado. Muito pesado. Além de realizar palestras sobre a experiência da bomba atômica por sobreviventes, eles também emprestam materiais para aprendizado sobre a paz. É para deixar Recado. um recado. Passou uma brasileira aqui, ó. Que a humanidade aprenda com a história e trabalhe incansavelmente pela paz, para que nenhum lugar do mundo tenha que testemunhar novamente o Tu sofrimento. escreveu uma mensagem. Não. Amanda, se eu quiser escrever, eu escrevo. Se a senhora quiser escrever, a senhora escreve. Ela só colocou o nome dela. Escreve agora a mensagem ali do lado. Então vou escrever assim, ó. Espero que o mundo seja melhor. Isso, pronto, tá ótimo. Escreve. O que você vai escrever? Vamos escrever uma mensagem aí. Que o mundo seja... Não há estacionamento no museu. Se você vier de carro, terá que procurar nas proximidades. Mas você sabe que quando eu vim aqui, quando tinha 17 anos, não era tudo isso. Era um pedacinho bem pequeno, era coisa de 5 minutos, eu via tudo. Eles fizeram uma bela de uma reestruturação. Desde que abriu suas portas, mais de 50 milhões de pessoas visitaram o museu. Além das exposições, o museu oferece programas de educação para a paz, que incluem testemunhos de sobreviventes do ataque, voluntários que oferecem passeios pelo parque e até mesmo o empréstimo de vídeos e cartazes para fins educacionais. Embora o foco do museu seja o impacto da bomba, ele é informativo sobre a destruição e, ao mesmo tempo, é construtivo e inspirador.